agora eu que tô de volta. Olha ali, você tá numa já, cara. Dá um sorrisão aí, Tauan. Dá um sorrisão que você vai ser meu co-host de hoje. Meu apresentador junto comigo. Beleza, Tauan? Tô aqui com o Iago e com a Dani também, Ministério Mais. Qual é? Respeita. Prazer estar com vocês aqui. E aí, gente, estou com vocês de novo nessa casa. Voltaram, né? Voltaram. E aí, Iago? Saudade. Né? Nossa, prazer estar aqui. Estava com saudade. Agora eu quero entrar novamente. Meu apresentador, tu vai ter que fazer pergunta, para desenvolver a conversa aí, cara. Ó, galera, o Antônio e o Marquinhos não vieram, mas com certeza estão hein? Abraço, hein? Senão ele bate na gente. É isso, um abraço pra igreja, um abraço pro pastor, um abraço pra todo mundo aí. Se antes de mandar pra casa, não tem mais ministério, então, abraço, mãe, tá bom? A última vez que eu não mandei abraço, teve gente que parou de falar comigo uma semana. No caminho pra casa, gente, eu vou ter que contar isso aqui, porque o Antônio não tá aqui pra testemunhar, mas eu vou falar por você, Já meu amigo. começou, cara. é polêmica. Você lembra quando a gente tava aqui? Ele falou assim, eu não ia falar. Ah, não, foi você, né? Que você não ia falar da Camila. O Antônio falou da esposa e tal. Ele não, deixa eu voltar e falar. Irmão, no carro, a gente indo pra casa. A luta já começou. Poxa, você não tinha falado de mim, Antônio. Você só falou da sua esposa, Ligou não mãe, sei o quê. ligou mulher. Falou todo mundo. Irmão, então, em nome de Jesus, meu periquito, meu papagaio, eu falo... Gente, um abraço pra geral. É isso, um abraço pra geral. Olha só, esse episódio aqui vai ser com o Mais e com a Maria Gomes. A Maria tá chegando, quando ela chegar, a gente vai ter uma substituição aqui. Enquanto isso, a gente vai trocando ideia com vocês. Cara, conta... E o seguinte, a gente tá sem pauta aí, vamos só trocando ideia. Se vocês quiserem me fazer pergunta também, a ideia é que a gente se converse mesmo, tá? Cara, desde que vocês vieram aqui, mudou muita coisa no mistério de vocês aí? Muita coisa. É mesmo? Tem quanto tempo que vocês vieram? Mais ou menos 5 meses? 4 meses? Em 6. 6 meses, né? Em 6 meses, muita coisa mudou. Muita coisa de aprendizado, de estudo, Lançamos de amadurecimento. Cara, muita coisa, Evandro. Ministerialmente também, dizendo, porque a gente lançou um projeto, né, o Derramarei, que tá no YouTube, e a gente gravou outro projeto, estamos com vários projetos aí, né, caminhando pra gente poder continuar esse projeto de lançar tudo, e, mano, Deus tem feito muita coisa. Só nesse meio tempo do lançamento do Eu Me Derramarei pro próximo que vai lançar agora, galera, exclusivo, meu Deus. O Profeta daqui a pouco tá aí. A gente tem vivido muitas coisas, assim, extraordinárias com Deus. Milagres divinos, sabe? Você lembra da troca de ideia que a gente teve? Deus, ele continua fazendo, sabe? Deus continua fazendo. Mas o segredo de tudo, mano, é a confiança, a dependência. Dependência acirrada. Deus, ele tem trago sempre isso na nossa mente, né? Sim. Todo lugar que a gente vai, Deus, ele usa alguém para poder afirmar isso. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. E a gente está seguindo, baseado segurando nessa palavra, sabe? A gente vai, faz os projetos e tá lançando. A gente vai vivendo a música, né, Dani? É isso aí, cara. A gente tem que aprender a confiar, a gente tem que aprender a se derramar, a gente tem... Cara, é literalmente a música. Se você ver a letra das nossas músicas, é o que a gente vive. Exatamente o que a gente vive. Acho que quase todas as canções é como se fosse um livro aberto, né? Sim. As letras são muito assim... Aproxima um pouquinho mais, Dani, o microfone. Aí, boa. A letra sempre é muito, tipo assim, expondo o eu, expondo a verdade da nossa carnalidade. Porque eu acho que quando a gente se coloca num lugar intocável, até um lugar mesmo que Deus não está, por exemplo, que Deus não nos alcança, que a misericórdia acha que Deus já tô top demais, ou então... Fica numa bolha, né, Dani? Tipo, né, assim, geralmente... eu já tô muito santo, eu já cheguei num lugar muito... Isso me faz pensar muito por que Deus, ele permitiu o espinho. Foi na carne de Paulo, não foi? Sim. Porque, tipo assim, tem coisa... Eu tava conversando com o meu líder um dia desse, ele falou assim, eu acredito que Deus, ele sempre... Ele permitiu aquele espinho ali para que ele pudesse sempre ter uma coisa para poder descer. Porque se a gente não tiver nada, absolutamente nada, se a gente for 100% uau, a gente acaba... Não, eu tô no mesmo patamar de Deus, não preciso mais, valeu. Vou abrir meu próprio clube,
Deus, aqui eu sou meu próprio Deus e tá tudo certo. E não é isso que a gente tá buscando. A gente precisa sempre estar agarrado na misericórdia de Deus. Sem Amém. ela, não dá. Mano, que parada que rolou com vocês e a Bispa Sônia Hernandes? Cara, você acompanhou? Eu vi, pô, lógico que eu vi. Nossa, que parada foi aquela? Foi loucura. Nem a gente tava esperando. Mas eu não entendi nada, eu só vi do nada dele cantando. A Bispa Sônia lá, eu falei, o que tá acontecendo? Pareceu uma livraria. Aí depois vocês foram na igreja deles, não foi? Eu falei, que isso? Vamos contar a história, vamos contar a história. Eu tava normal, um dia normal, daqui a pouco meu telefone toca. Bispo Abud me ligando. Aí o Abud é um pastor representante aqui do Rio, entende? A gente vai estar até ministrando, acredito que daqui umas 2 semanas na igreja lá em Botafogo, na Renascer. Ele me ligou, Iago, prazer, tudo bem? Eu, tudo bem, um dia normal. Ele, rapaz, tá podendo falar? Tô. Ele, cara, escuta só, a Bispa Sônia, a nossa Bispa Sônia, vai estar vindo aqui pro Rio de Janeiro porque tá lançando um livro. O lançamento do livro dela e tudo mais, e a gente queria apresentar o ministério, porque esse ministério é muito top, a gente gosta muito das canções, a Renascer está sendo muito abençoada com vocês e tudo mais, e a gente quer apresentar ela, e a gente quer apresentar na hora, a gente não vai falar nada. Tudo bem, mas quanto que é isso, bispo? Ele, Iago, 4 horas da tarde, que vamos chegar, isso aí era tipo assim, 3 umas 3 horas, 2 horas. Não, tudo bem, bicho. Dá sim, tudo mais. Cara, quando desliguei, liga pra Dani, liga pro Toane, Antônio, Marco Aurélio, aquela coisa toda. Enfim, fomos lá pra Barra da Tijuca. Lançamento do livro dela. Chegamos lá. Aí algumas pessoas já conheciam ela, as pessoas da rádio, que a nossa música veicula. Algumas também conheciam a gente que a gente tinha ministrado. As pessoas da igreja, da Renascer, da rede da Renascer, já conhecia, falando com a gente. Aí a bispa tá sonhando. Aí, beleza, aí aquela fila toda pra falar com a bispa. Aí do nada chega a Dani cantando. Aí não, ele falou assim, eu quero apresentar. Som da terra vai subir, tua glória do nada. Ele falou assim, olha, eu vou apresentar vocês agora. Eu falei, vai entrar numa fila e tudo mais ali. Dani, deixa eu te perguntar, você sabe cantar uma música da Renascer? Qual você sabe cantar? Dani, tal música e tal música. Não, tudo bem. Ele, peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Vem cá. Ô, bispa, a gente preparou uma surpresa pra você. Ela, surpresa, Daniela? Surpresa? Como é que foi na hora, Daniela? Não, ele pegou e falou assim, você consegue cantar? Eu falei, consigo e tal, mas eu não tava levando fé que ele ia me botar pra cantar no meio da livraria, né, cara? Eu falei assim, não vai me mandar eu cantar aqui agora. Eu acho que ele só, sei lá, no finalzinho, assim. Mas não, do nada ele, bicho, não sei o quê. Olha aqui, vai, Daniela, canta, Daniela. Canta, Daniela. Aí eu comecei a cantar e tal, e foi incrível. Aí ela tinha uma outra agenda no outro dia, e a gente também tinha uma agenda no outro dia. Verdade. A gente tinha marcado, já tinha todo um cronograma já que a gente, né, faz. Aí ela ouviu a gente ministrando, ficou doida e falou assim, não, agora já arrumei minha banda pra amanhã. Quero vocês amanhã. Vieram vocês lá na igreja. Aí a gente foi ministrar com ela e ela gravou. Tem um vídeo nosso que tá lá disponível no nosso canal. Ela grava a ministração inteira lá. Ai, gente, essa mulher é muito fofinha, cara. Ela é incrível. Ela gravou a administração inteira falando que o nosso produtor o Osés Silva de lá, não é? Ela falou assim, o Osés tá doido com vocês, tá muito feliz com tudo isso e tudo mais. Aí foi incrível. Passamos a música pra ela escutou e tudo mais, curtiu. Até hoje ela nos acompanha, bota o vídeo lá, ela curte, não sei o quê. Que maneiro, ela é demais. Pô, nossa convidada chegou! Iago, obrigado, Tailã. Obrigado, meu amigo. Valeu. Calma aí, rapidinho. Agora foi. Tô distraído, não tô acostumado com isso, Pedra. Vem, Maria! Venha, mulher de Deus. Senta ali. Oh, meu Deus. Se você quiser ficar aqui também, fica à vontade. Eu queria entrevistar. Qual o seu melhor lado? Eu não tenho lado, não. Isso é global. Eu sei lá, eu acho que eu aprendi a aceitar todos os lados. Tudo bem, Maria. Gente, nem sei como eu tô bem. Você tá bem, tá ótima. Linda. Você tá linda. Tá ótimo. Tá incrível. É nóis, glória a Deus. Tudo bem, menina? Deixa eu ver se eu... Acho que eu vou soltar o cabelo pra ficar mais chique. Calma aí. Ó, tô me vendo aqui, gente. Já tá no ar mesmo? Tá no ar, tamo ao vivo. Que coisa linda. Gente, calma aí, gente. É porque a gente aprendeu demais, o ar. Ó. Estilo, style. Que isso, rapaz, eu pintei essa semana. Tem que mostrar o cabelo bem pintado. Eu vou falar um negócio pra vocês. Faz o jabá. Varoa, a primeira vez que eu vim aqui, eu tava com a raiz desse tamanho. Oh, não.
Aí, gente, eu fiquei tão chateada. Porque quando eu fui ver o vídeo, eu falei assim, por que eu não pintei o cabelo? O vídeo tava maneirão e eu com meio metro com os fios brancos aparecendo. Oh, que isso? Não, nem gente. tinha fio branco, Tinha pô. sim, senhor. Tinha sim, senhor. Eu vi. Mas agora, ó. Tá style. Não, mulher... Tá style. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Difícil encontrar um defeito. O dia da honra vem, o dia da Tenta honra procurar um defeito aí. Como é tu que não vai você comprar. tá? Tudo Tá bem? bem? Prazer. Como é que você tá, meu amigo? Amarradão com vocês Eita, aqui, mano. Glória. Cara, eu olha pedi só. meu amigo Charlinho pra fazer um chá pra mim. Chá? Chá, ó, como é que tá minha voz? Você conheceu a minha igreja, né? O pessoal da minha igreja? Eu conheci o pessoal, não conheci a igreja ainda. Eu vou lá. Muito legal. Inclusive, tá virando sócio aí da igreja do Recreio, Dani. Érica, o David Cerqueira que tá indo lá agora. Ele já é membro já, é mesmo? Né, gente? Já foi, né? O Faleiro. O meu pastor de artes. Ele que é teu pastor? É mesmo? É nosso pastor de área agora. Que maneiro. Sim, ele chegou em fevereiro desse ano e tá sendo muito legal. E a gente tá tentando o Vander aí, né? Do Vander vir. Aí me chama só pra eu ficar ali sentado. Eu fico ali, ó. Parece que vai rolar aí, ele né? é meu tio, né? Não sei se você sabe. Teu tio de sangue? Gomes e Maria Gomes. Mas é real? Ah, finge que é. É que Gomes é meio que Silva. É meio que Silva e tal. Gente, poxa, ou você para com aproxima isso. um pouco pra mesa. O que você achar melhor. Porque eu quero que a varoa apareça assim, ó, bem comigo aqui, ó. Aí eu posso arrastar então o microfone mais pra cá, ó. Mano, que irado vocês duas. Porque olha só, a gente tá comemorando 1 ano de Miló. Ai, parabéns pra vocês. 1 ano de Miló. Parabéns, Charlinho. Não, Charlinho sou eu, você tá confundindo. Tem muito tempo que você não Meu vem, Deus, pô. ele é o Felipe. Ele é o Filipão. E você é o Charles. Parabéns, Felipe Predas. Agora eu aprendi. Agora eu gravo. E aí a gente tá ao vivo desde 10 da manhã. A gente vai até... Olha a camisa do varão, gente. Eu Pelo amo, amor gente. de Deus. Isso é muito nerd. Mas Um ele tem super uma carinha, saiyajin né, ali, ó. Mesmo se você não quiser se esconder, não tem Mas como. você curtiu uns mangá, alguma coisinha, Eu não? gosto, Naruto aqui, ó. Naruto é um pouco a geração mas eu gosto. mais nova, né? Naruto é Nutella, gente. Naruto é quem nasceu depois dos anos 90. Você é de que ano, Dani? Eu sou 2000. Aí, ó. Gente. Dá nervoso, né, Maria? Dá um nervoso, né, mano? Neném no recinto. Faz isso não, gente. Uma bebê. 22 anos. Ai, meu Deus. Ela é mais Tu nova é de do que que ano, o meu Maria? sobrinho mais velho. Você tem noção do que Tu é é isso? de que ano? Eu sou de 87. Coisa linda. Eu sou dos anos 80. Eu sou o Me mais velho da mesa. Eu sou o mais velho Me da mesa. respeita, varoa. Posso ser não. tua tia. Me chama de toda tia. Depois ficar reclamando que tá com fio branco na cabeça, Rapaz, querendo que você chame ela de Mas tia, eu vou te Dani. falar, eu sou tia desde os 10 anos de idade. Caramba. 10? 10 anos de idade. E eu era professora de escola dominical de criança. Aí, então tu já foi pro esquece, outro eu já nível fui de chamada tia, já. de tia, ó, Já foi pro desde outro nível de sempre, tia, minha né, gente. cara? Então, eu sou a titia Maria. Pronto, tô aqui, ó. Tá nessa. Vou no sossego do morcego. Gente, que maravilhosa, cara. Ó, olha só, a ideia hoje, Me a gente explica vai aí. ficar aí até a noite e é a primeira Aí vez. sou só eu e a varoa E eu. até de noite. Não, até de noite não. Ah, poxa. Até uma. Aí tu ficou de verdade, cara. Eu ficaria com vocês aqui até a noite, tranquilo. A gente fica Até aí- chegar a próxima pessoa e você falar assim, Exatamente. ficaria com eles a noite toda. Mas hoje, hoje, literalmente, eu ficaria com todos aqui até a noite. Porque qual foi a nossa ideia? Vamos chamar uma galera que marcou a gente, uma galera que a gente curtiu muito trocar ideia. Os nossos melhores amigos. Essa galera, o nosso chegada, a galera chegada, entendeu? Tô vendo aqui seu penteado. E Gente, nada tá ficando legal. E tentando também juntar uma galera, tipo assim, hoje a ideia era 2 mulheres, 2 cantoras, tipo, uma ruiva, branquinha, outra representando o povo negritude e vamos trocar ideia, entendeu? Essa era a ideia. E Até minha total. mãe, a mão dela de bonequinha, gente. A minha grandona, coisa linda. Nenenzinha. Isso aí. Mas eu já tava falando pra Dana aqui antes, eu acho que eu te falei isso, talvez, na outra vez, eu não lembro. Mano, você talvez você tenha percebido isso durante o ao vivo que rolou, né? Mas, aquele dia, o dia que eu fiz com ela, Dani, mano, aquele dia foi um péssimo dia pra mim. Eu lembro um pouquinho. Você contou um negocinho de nada lá.
Só um detalhezinho. Eu tava muito mal aquele dia. Aquele dia é um dia que eu não queria ter feito ao vivo, eu não queria ter trabalhado, eu queria ter ficado em casa e tal. E aí, pô, foi usada por Deus, Glória a Deus aquele dia, de isso, verdade. Você, cara, foi no sentido contrário, assim. Vocês foram muito usados por Deus também na minha vida, no sentido contrário. Não porque eu tava mal, mas porque a vibe de vocês no dia do ao vivo foi incrível, tá ligado? Então eu falei, cara, que vibe maneira, sabe? Sem falar que eles são de Nova Iguaçu, minha terra, né? Uhul, Nova Iguaçu! E aí... Vocês vieram de lá mesmo, agora, hoje? A gente demorou umas horas. Ah, fala isso não, hein? Fala isso não, hein? Gente, eu moro no outro extremo. Eu moro quase em Vargem Grande, no final do Recreio. É longe de tudo, literalmente. É longe mesmo, é isoladão roça. também. É roça. É isoladão uma também. semi-roça, né? mas demorou um pouquinho pra gente chegar. Dá uma hora e pouquinho, né? De lá pra cá, né? Demorou um pouquinho. E olha que a gente veio de carro e tal, mas demorou umas 2 horas, Iago? Mais uma hora. Uma hora e meia, não dá tanto não. Foi. Mas depois que vocês duas vieram aqui, a gente já viveu muita coisa. Conta? Pô, mas muita coisa. Papai. Muita coisa. Tipo, meu Deus. Meu Deus, Maria. Meu Deus! Não, é engraçado. Eu acho que vocês vivem um pouco isso, né? Vocês vivem do que Deus entregou pra vocês, do dom de vocês, no caso, ministrar, música e tudo mais. A gente aqui não é com música, mas a gente faz podcast. E a gente empreende com estúdio. Tiveram outros convidados aqui que foram super usados por Deus no momentos bem complicados pra gente, assim. Esse negócio da pessoa ser usada pra me entregar alguma coisa, pra ministrar na minha vida, isso não é algo comum, isso é algo que eu tenho vivido no Miló, isso é algo que eu tenho vivido aqui. Legal. Porque, apesar de eu vir de um contexto pentecostal, total pentecostal, terra... É mesmo, cara? Total, pô. A igreja Dá pra imaginar? Um cara todo nerd, com cabelão. Nunca mesmo. O nome da igreja que eu me converti se chama Sinais e Prodígios. Eita, glória. Imagina. Ô, Predas, agora pode colocar o arzinho mais forte, que eu coloquei o blazer pra ficar chique. Rolou o blazer, rolou o calor. Então eu venho dessa igreja pentecostal, mas apesar de se vir de uma igreja pentecostal, nunca não, mas era raríssimo. Eu contava no dedo 2, 3 vezes que alguém vinha e falava, ó... Você tá passando... Eis que te digo. Eis te digo. O que tinha é profetada, que aí tem um monte, né? Que vinha e falava assim, ó, Deus mandou te falar que você tá passando por algo. Mas que isso vai passar, o Senhor é contigo. Isso é mole, né? Isso é muito fácil. Deus mandou dizer, decoma, nabe, assume. Que decoma, nabe, assume, canta. Fala, mas no final do quê? O que Deus mandou dizer, irmão? Que decoma, nabe. Aí, Varô, você tem que ter o dom de discernimento. Exatamente. O dom de traduzir as línguas. Que existe esse dom. Existe. O que interpreta as línguas. Então você... Varô, isso que Deus disse pra você, quando ele fala, eis que te digo, demonto covas nábias, é exatamente isso que Deus está dizendo. Filha, busque o dom de interpretar línguas. Quer dizer, vai montando o seu coisa você tem que usar sua inteligência bíblica. Vai, meu filho. Mas aqui eu tenho vivido essas paradas, tipo assim, ó, vai acontecer tal coisa. Queimei a língua. E aí vai e acontece. Caprichou. O chá? E aí vai e acontece. Sábado não, terça-feira que passou, eu fui fazer um trabalho, Maria, muito maneiro o trabalho, Dani, que descobre vozes nas comunidades do Rio de Janeiro. Eu acho que eu vi alguma coisa da Luz. Luz Gospel. Isso, nossa, muito legal. Por que vocês não me chamaram? Podia chamar pra ser jurada lá, você também, não, Dani, queria sabia? ser jurada não só ver, Cantar, tá bom? Não gosto de julgar ninguém, então... não. Eu fico agoniada, eu fico nervosa pela pessoa, dá ruim, eu vou chorar. É mesmo? Eu vou falar, todo mundo passou. Não, eu ia chorar, ia querer abraçar. 10 pra todo mundo, 10 pra todo mundo. Exatamente, é triste demais, eu sou muito ruim pra isso. Aí na terça-feira, no feriado, foi no Mercadão de Madureira. Aí meio que acabou a parte de audições e depois ia cantar o Samuel Messias e o Novo Som. Aí nessa que acabou, veio uma irmãzinha do Coque e falou, ó, posso falar com você? Eu falei, pode, claro. Ela me chamou e falou assim, ó, eu tava pedindo a Deus que se fosse dele mesmo era pra eu arrumar um jeito de falar contigo. Aí tô aqui com você e Deus manda te falar.
Terra! No meio do povo. Não, isso exclusivo assim. Só que eu sou meio cético por conta dessas profetadas. Eu tava assim, pô, tudo bem, claro, irmã, vai lá. Eu tava esperando algo do tipo, vai passar, tudo mais. Ela falou, vejo uma mulher grávida na tua vida. Meu Deus. Aí eu já falei, qual é, irmão? Não falei nada pra tu? Falei nada pra tu, qual foi? Que Deus é esse aí que tu tá servindo aí? Quem é que tá contigo? E aí ela começou a falar umas paradas que, tipo, só eu oro pra Deus. Caramba. E que eu não quero falar aqui porque é muito eu e Deus, sabe? Aí, bizarro. Isso é bom. Você é de igreja batistona. Não sei se tem isso lá, tem? A minha raiz é toda assembleana, né? Eita. Eu fui da Assembleia de Deus dos 5 aos 28 anos. Com 27 para 28, eu fui para Batista do Recreio. Assim, eu sou muito batista, no quesito organização, mas a raiz pentecostal de Assembleia de Deus. E a gente aprende muita coisa. Graças a Deus eu vim de uma igreja que a gente sempre prezou pela palavra. Né? A Assembleia de Deus, eu fiz 2 seminários, um adolescente e outro já adulta. Então, assim, eles prezavam muito por isso. Se você faltasse 2 escolas bíblicas dominicais, você não cantava. Então, assim, eles forçavam a barra mesmo para você estudar. E eu agradeço muito, porque toda a minha base bíblica hoje foi da Assembleia de Deus. Óbvio que eu aprendo muita coisa na Batista, mas a base, né, a raiz ali da palavra, tudo eu peguei na Assembleia de Deus. E lá a gente aprendeu muito sobre isso, sobre profecia, sobre todos esses temas. Então, assim... Mas a gente tinha isso muito mais evidente. Não que a Igreja Batista não acredite nisso. Nosso pastor Wander até estava falando no sábado, no culto dos jovens que a gente estava fazendo. E ele falou assim, uma jovenzinha que nem era da nossa igreja, ela estava visitando, ela perguntou assim, já que você é o pastor da Batista, qual é a sua opinião sobre os dons espirituais? E aí ele falou assim, nós respeitamos todos os dons espirituais que estão inseridos na Bíblia, nós acreditamos em todos eles, tudo que está na Bíblia existe e é para ser usado de acordo com o que a palavra diz. Então a Batista também vive isso, às vezes não de uma forma tão explícita, mas a gente tem visto coisas incríveis acontecendo na nossa igreja. O mundo espiritual, ele é verdadeiro, seja lá para qual igreja for, né? Exatamente. E os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, de fato, eles estão para qualquer congregação. A Bíblia tem mais de 20 e poucos, 24, 25, 26 dons, sei lá. Né? Então tem que saber buscar, pensar. E quando fala do dom de cura, não é um dom, são os dons de cura. Né? Então, assim... É amplo, é um tema muito amplo para ser falado sobre os dons espirituais e profecia está nisso, mas eu tenho aprendido muito a filtrar, como você fala sobre isso, né, sobre as profetadas e tal, mas eu peço muito o dom de discernimento de espírito, que eu acho que é um dos mais importantes para mim. Quando você consegue discernir se aquilo é de Deus ou não. Porque às vezes o diabo também sabe do teu passado, né? Isso aí. Então, assim, a Bíblia fala de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E que Paulo repreendeu esse espírito dessa mulher. Então, assim, o diabo sabe do que você já passou, de tudo que aconteceu. Ele não sabe o que está lá na frente, porque isso só o nosso Deus. Mas o que passou, e muita gente acaba acreditando. Então eu peço o dom de discernimento de espírito para tudo. Né? Porque às vezes você ouve, você lutou, e dá detalhes de coisas que aconteceram. Né? E quando na verdade... O diabo sabe do que já aconteceu na sua vida, né? Então, assim, é muito importante a gente ter esse discernimento mesmo, pedir a Deus. Enquanto você ouve a profecia, você não pode julgar o profeta, mas você tem que julgar a profecia. Isso aí. E é muito perigoso, porque, tipo assim, se você entra num globo que não é o Senhor que tá dando, numa profecia que não é o Senhor que tá mandando, né? Se a gente não tivesse realmente esse discernimento de quem é que tá falando conosco, se vem da parte de Deus ou não, a gente pode entrar num caminho totalmente errado. Verdade. A gente, lá na nossa igreja, o bispo começou uma série de curso para obreiros, né? E ele tem pregado muito sobre o homem forte. E ele deu exemplo sobre muitas pessoas que estão no altar, mas o Senhor não consagrou. Porque não é fácil ouvir a voz de Deus. Nós que estamos
nós que temos o contato com o Espírito Santo, nós sabemos que não é qualquer voz. Ele não é qualquer ser, não é de qualquer maneira que se ouve a voz do Senhor. E às vezes ele nem fala. Às vezes ele nem de uma maneira tão explícita, né? É uma coisa assim, tão por dentro. E tem muita gente que acaba entrando nessa bolha. Não, eu ouvi a voz de Deus, Deus me enviou. Exemplo, vou abrir uma igreja. E às vezes é só uma raiz que tem dentro dele. É um exemplo, tá, gente? Mas, tipo assim, uma raiz. Eu quero abrir uma igreja. Então, eu projeto que Deus me enviou para abrir uma igreja. E eu levanto um povo. Eu dou uma direção pro povo. E se o povo realmente, se aquela voz não foi de Deus, você tá levando todo um povo para uma ruína. Verdade. Então, isso eu priorizo muito. Tanto em entregar uma profecia, porque eu tenho que ter certeza de que vem da parte de Deus e não é uma coisa que tá aqui, mas que é o Senhor que mandou entregar. Gente, outra coisa, você que é profeta, em nome de Jesus, só entrega aquilo que Deus mandou entregar. Porque se você não entregar aquilo que Deus não mandou você entregar, você vai ser cobrado depois. Então, toma o seu cuidadozinho, você senta na sua cadeira, você senta na sua cadeirazinha, tá? E de obediência. Tá mineira, Varoa? Não. Eu consigo cuidadozinho. Falou tão mineirês. E fica, entendeu? Porque senão a gente leva um povo pra uma ruína e também acaba se tornando ruim. Então, eu entendo muito o que você tá falando, assim, porque hoje eu acho que eu vivo o evangelho, assim, menos pentecostal, apesar da minha igreja ser muito pentecostal. É? A minha igreja é muito... Eu sou da Bola de Neve, né? Bola de Neve é muito pentecostal, irmão. É Assembleia de Neve. Total. Eu amo pentecostal, galera. Mas todos nós somos pentecostais porque viemos do Pentecostes, né? Então, mas assim, eu entendo que aí esse pentecostal é meio que para denominar aquele pessoal mais avivado, mais animado, que dá mais lugar a essas atividades de profecia, de línguas, de tornar isso audível às outras pessoas, né? Tem igrejas que já são mais... se você for falar em línguas, tem que falar baixinho, né? Então, assim, é de cada denominação, mas todos somos pentecostais. É lógico. O meu pastor fala isso, ele fala, eu sou pentecostal, eu vim do Pentecoste. Não, e eu acho até que você definir alguém ser pentecostal, talvez seja até um ponto que precisa ser bem esclarecido, por exemplo. Até dentro da igreja pentecostal, das igrejas que a gente considera pentecostais, dentro disso que você falou. Porque, por exemplo, eu troco uma ideia com a minha mãe. A minha mãe, pra mim, é um grande termômetro quando eu falo das gerações que vêm antes da gente, sabe? A minha mãe, ela tem plena convicção que ela não é batizada no Espírito Santo porque ela não fala em línguas. Não, aí você tá entendendo? Aí, tia, a senhora tá equivocada, tia. Ela tem essa convicção, entendeu? Então, esse meio tem muito disso, assim, o que é ser batizado no Espírito Santo, o que é ser pentecostal e tal. É uma conversa interessante. Isso aí é outro rolê, né, galera? Tem pessoas que, assim como a sua mãe, acham a mesma coisa e julgam quem não fala em línguas ser alguém inferior a quem fala em línguas. Isso não faz o menor sentido. Né? Não faz o menor sentido. Até porque se você fala em línguas é para sua própria edificação. Isso não torna ninguém melhor do que ninguém, né? E a não ser que você tenha o dom de interpretar línguas, aí sim, aí você não te torna melhor que ninguém, mas aí vai edificar a vida de outras pessoas, né? Mas, enfim, a gente vê muita gente colocando as pessoas em patamares diferentes por conta de dons aparentes, né? Desses dons espirituais. Esse que é o perigo. E aí você vê um profeta de Deus. Quando o cara que é um profeta vai na igreja tal, lota a igreja. É um povo atrás de profecia. Se você quer profecia de verdade, é só abrir a palavra de Deus. Né? É a maior profecia que você tem. Todo dia tem profecia para você na palavra de Deus. E as pessoas estão indo atrás de quem tem o dom da profecia e não do dono de quem tem o dom da profecia. Né? Esse que é o maior perigo, cara. Eu acho que, infelizmente, a gente acaba substituindo muito Deus facilmente. Não, vou lá porque... Irmã, isso, gente, eu falo propriedade daquilo que a gente acaba vivendo. Eu vou deixar pra irmã me orar, porque a irmãzinha, ela tem o dom da visão, né? Que se ela tiver...
Ela vai me orar, ela vai ver um negócio. Isso é um perigo, cara. Sabe o que é louco? Eu já fui em algumas igrejas que o culto foi uma bênção, uma pregação maravilhosa. O pastor chamou lá na frente todo mundo pra orar pelos problemas, pra cura, acabou o culto, a pessoa tá lá pra você orar por ela de novo. É isso. Isso acontece Cadê muito. tua fé, varoa? Cadê tua fé, varão? Como assim? Né? Eu não consigo entender. Mas a gente vê que as pessoas realmente estão se apegando a essa pessoa aqui é um profeta. Ela tem unção. É ungido. Então, se ela tocar em mim... Quando, na verdade... tá dentro de cada um de nós que temos o Espírito Santo. A gente estava lendo um livro, Charlinho, muito interessante na nossa igreja. A gente fez uma campanha de 21 dias de batalha espiritual. E a gente estava lendo um livro chamado Batalha Espiritual, do pastor Piragini. É incrível, porque é um livro bem denso, é um livro que fala sobre todos os tipos de batalha espiritual que nós enfrentamos. E assim, é tão interessante isso, né? O mundo espiritual é tão forte, tão real, muito mais real do que o que a gente vive aqui, né? Porque isso aqui é finito, o mundo espiritual tá aí, desde antes desse mundo aqui existir. Então, assim, a gente tem vivido um tempo de batalha espiritual, e nesse livro a gente aprende que a autoridade... a gente tem que buscar, e tá dentro de cada um de nós que tem o Espírito Santo dentro da gente. A autoridade está dentro de você, filha. A autoridade está dentro de você. Então, se chega alguém endemoniado e você sabe que ele está endemoniado, não, tem que chamar o pastor. Não, a autoridade não é tua. A autoridade vem de Deus. A autoridade está no nome de Jesus. Se você, no nome de Jesus, expulsa aquele demônio, ele vai ter que sair. E você tem que se apossar dessa autoridade que é dele. Não é propriamente só do pastor ou de alguém que é um profeta. Não, é de qualquer um de nós. Claro que uma coisa que eu aprendi lá atrás na Assembleia, porque a gente tinha culto de libertação. Alguém lembra dos cultos de libertação? Até hoje tem na minha. Pois é, então, a gente tinha os cultos de libertação lá na Assembleia e era muita gente caindo endemoniada e tal. Então a gente tinha várias instruções. Eu tenho o dom de visão. Então eu chegava em alguns lugares e eu via demônios. Tu viu os demônios? Via. E eu pedia a Deus para não ver mais. Mas de vez em quando eu vejo. E era muito sério isso para mim. Eu lembro de um dia que eu estava pregando. E acho que foi uma das primeiras vezes que eu preguei na minha igreja antiga. E eu vi na vida de uma menina que ela não conseguia olhar para frente, ela só olhava para baixo. E eu vi nela um espírito que estava aqui nos ombros dela, em cima. E eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? E eu pregando. Quando no final da pregação, eu chamei o pessoal para levantar e a gente cantar, que eu dei a primeira nota cantando, ela caiu endemoniada. E ali foi muito forte para mim, porque naquele dia eu não usei da autoridade que eu sei que Deus tinha me dado. Eu fiquei com medo e chamei os pastores. Então, assim, depois o pastor veio falar para mim, você tem essa autoridade. Você tem. Se você estava vendo, se Deus permite ver, é porque você tem essa autoridade. Só que aí eles me deram a instrução. A gente sabe que você tem esse dom de ver algumas coisas. Se você vê isso na rua e você estiver sozinha, não repreenda, porque você pode matar uma pessoa com isso. Eu falei, como assim, pastor? Aí ele falou pra mim, vou te dar um exemplo. Se você vê um demônio na vida de uma pessoa na rua e você repreende, essa pessoa pode cair endemoniada, ela pode se machucar, bater uma cabeça. E você não vai ter ninguém para te ajudar. E ela pode não ser socorrida a tempo. Você tá entendendo? Toda a logística que tem, o inimigo pode acabar te envergonhando. E você só vai realmente acabar com a vida de uma pessoa. Eu falei, caramba, pastor, eu nunca tinha pensado nisso. E é a verdade. Então hoje, todas as vezes que eu vejo alguma coisa, se eu estiver sozinha e se estiver num ambiente externo, que não tenha o que fazer, eu não vou falar nada. Eu só vi e passei
e pronto. Mas se eu estiver num ambiente onde tem mais pessoas comigo, que tenham condições até de segurar a pessoa, porque uma das coisas que a gente aprende de uma pessoa que é opressa, que na verdade que é possessa, porque tem diferentes níveis, né? Tem a opressão e tem a possessão. A pessoa que é possessa por um demônio, ela tem uma força sobremaneira quando ela tá nesse momento de possessão, né? O espírito é forte, então tem uma força muito grande. Então, se eu sozinha, uma mulher fraquinha do jeito que eu sou, como que eu vou ter força, com uma força sobremaneira, tá entendendo? Então, não é sábio, não é o prudente, só se você tiver com mais pessoas. E aí sim, você faz esse trabalho de libertação e é muito importante que assim que aconteça esse momento de libertação, você ofereça a Jesus. Porque essa pessoa precisa receber Jesus. Porque é uma casa vazia, que é esvaziada. Se você não coloca Jesus no lugar, se você não coloca o Espírito Santo, o diabo vem e traz mais 7 com ele. A Bíblia é clara ao falar sobre isso. Então é muito sério esse trabalho de libertação, de estender a mão, porque não é só a libertação em si, é o oferecer Jesus, oferecer o evangelho, é incutir o evangelho na mente da pessoa para que a casa seja habitada pelo Espírito e não fique vazia. Por que a gente entrou nesse assunto? Sei lá, mas tá legal. Mas tá legal. E cara, eu vou falar pra vocês, tem muita guerra que a gente acaba perdendo porque a gente não sabe usar realmente as armas que o Senhor nos dá. Né? Não consegue usar realmente as armas espirituais. E, cara, é uma responsabilidade muito grande você lidar. O mundo espiritual, como ela disse aqui, é real demais. E se a gente não tiver debaixo do poder de Deus, não tem outra. A gente vai estar debaixo do poder de Satanás. Gente, é duas coisas que existem. Ou você está com Deus ou você está com Satanás. Ou então, ou a gente sozinho começa... não tá, não. Sozinho você não tá, irmão. Sozinho. Não tá. Ou a gente começa a andar no caminho de Deus, ou a gente começa a andar na direção de Deus, ou então a gente sempre vai perder guerra. Sempre vai estar caindo na armadilha de Satanás. A minha igreja é pentecostal, é apostólica. Mas a gente também faz um trabalho... engloba tudo, né? E a gente acaba encontrando muitas pessoas... que vão lá, culto após culto, liberta, tal. Tem o processo da libertação, tal, tem expulso o demônio e tudo mais, mas depois volta novamente. Mas, tipo assim, eu entendo que não adianta, é uma coisa que eu aprendi com o meu bispo, não adianta somente expulsar, como ela disse. A gente tem que colocar Jesus na vida da pessoa, porque depois a gente expulsa aqui, daqui a pouco a pessoa vai voltar lá pro mundo. O verdadeiro avivamento é mudança de mente. O verdadeiro avivamento é mudança de mente, mudança de caráter. Avivamento não é poder. Não é só rodar, pular, isso aqui. Avivamento é mudança. Na verdade, pouco tem a ver com isso, né? Avivamento é mudança, cara. Quando você muda sua mentalidade, quando você muda o seu comportamento, quando você muda a tua roupagem, sua postura, mano, tu foi visitado por Jesus. E o processo de libertação, às vezes, ele é gradativo. Tem pessoas que... Você vê muita gente que entra pra igreja e, de repente, parou de beber. Sabe? Tem gente que é assim, tem gente que não. Isso que é aos poucos. Então, cada pessoa tem um processo, cada pessoa tem uma particularidade nessas coisas. E falando sobre... você falou da gente saber usar as armas certas, Charlinho. O louvor, falando de música, isso aí. É uma das armas mais poderosas que a gente tem na batalha espiritual. O Salmo 149, o autor fala que quando a gente canta, quando a gente está adorando, é como se espadas saíssem da nossa boca e que fossem guerreando e dando vitória ao povo, porque Deus é o Senhor. Então, quando a gente louva, quando a gente adora Ele, lutamos com armas de fé e nada irá impedir enquanto adoramos, sabe? É isso. Então, o louvor, por que Davi era chamado quando o rei Saul
estava sendo atormentado e ele tocava harpa e ele ficava bem. Porque o louvor é arma de guerra. Então, assim, se você fala assim, eu não tô pronto para uma batalha espiritual, canta, filho, canta louvores a Deus, sabe? Tá enfrentando uma batalha espiritual na sua casa, na sua família, no seu trabalho, canta. Adora o Senhor, coloca Deus aí, exalta Deus. Mas eu não sei cantar. Não importa, o Espírito Santo, Deus, não tá nem aí se você é afinado ou não, filho. Porque o verdadeiro louvor não é o da pessoa afinada, é o do coração quebrantado. É isso aí. Então, adora a Deus. Não importa o que você esteja passando. Às vezes você acha que a autoridade é orar e canta ao Senhor. Eu já tive sonhos de batalha espiritual. É muito forte isso, Charlinho. Não sei nem se tem tempo. Tem tempo? Tem, vai lá. Então vai. Porque eu gosto de falar, Varoto. E se for falar das coisas de Deus, então, meu filho, eu vou querer falar muito. Rouca do jeito que eu tô pra ministrar daqui a pouco, mas eu vou querer falar. Mas assim, eu tive um sonho específico. E eu sabia que era uma batalha espiritual no próprio sonho. É assustador. Porque eu já tinha vivido outros antes e nos outros eu não sabia. E o meu pastor foi me ensinando. Isso é uma batalha espiritual que você está enfrentando. Então, assim, num desses que eu já sabia que era, no próprio sonho ali, eu comecei a cantar. Cantar uma música que eu não faço ideia. Queria muito lembrar dela, mas não tem como lembrar. E enquanto eu cantava nesse sonho, o espírito começava a se dissolver. O espírito maligno começava a se dissolver e sumia. E aí eu acordei. E eu falei assim, uau, é isso mesmo que acontece no mundo espiritual quando você canta. Você tem uma arma poderosa na sua vida. Charlinho, você é cantor? Depende. Canta aí alguma coisa pra gente ouvir. Desafinado, igual você falou? Canta uma palhinha, dá uma palhinha aí pra gente. Lutamos com armas de fé. Não, vai, continua. Agora eu gostei, vai. E nada irá resistir. É isso? Resiste. Enquanto adoramos. Tá ligado, meu? Gostei. Como é vai, que é continua. o refrão? Como é que é o refrão? Vitorioso és. Na tempestade está. Teu nome imbatível. Já foram 3 tons aí, Predas. Foram 3 tons. Mas, Varão, o que importa é que se você estiver passando por um momento difícil e você cantar de todo o teu coração isso que você está cantando, vai surtir o efeito. É isso que a gente tem que entender, né? Não é... a única pessoa que louva é a pessoa que é afinada, então... não. Óbvio que não, né? É o teu coração. Isso é muito legal. Tem uma força tão grande, cara, numa adoração. A gente recebe muitos testemunhos, né? A gente que tem, que acaba indo ministrar louvor e tal. Eu já fui em uma... Quando eu tive a oportunidade de ir lá pro sul, eu terminei de ministrar, foi louco, assim. Eu ministrei um louvor que eu só tinha ministrado na nossa igreja, que Deus tinha dado pra gente. Pesadíssimo louvor, a letra forte pra caramba. Volte a jejuar, volte a buscar, volte a depender, é uma coisa bem assim, gradativa e tal. Eu comecei a ministrar em cima disso. E depois, no final, veio umas senhoras assim me abraçar. Poxa, muito obrigada. Eu falei, obrigada pelo quê? Muito obrigada pela sua vida, por você ter feito isso. Eu fiquei assim, sem palavras. Eu falei, caramba, isso foi acontecendo. Desde então, as pessoas viram, param. Poxa, obrigada. Eu sei que eu não tenho nada, gente. Eu não tenho nem por que você me agradecer. Mas eu fico muito feliz, porque eu entendo que uma hora, quando a gente se posiciona, recebe nosso chamado, é muito perigoso quando a gente negligencia o nosso chamado. Porque são muitas pessoas que... Cara, se tiver ideia, quanta gente tá assistindo esse podcast aqui agora, estavam pensando em terminar com tudo o ministério e voltou agora porque tá assistindo isso, ou então pessoas que estavam realmente presas nas cadeias de Satanás, não entendia como sair e tá assistindo. Isso alegra o meu coração, sabe? Deus tem ministrado muito no meu coração sobre isso. Eu não cheguei em nenhum lugar ainda
trondoso, mas o que eu quero, aquilo que o Senhor nos prometeu, eu falei com Deus, eu não quero criar fumaça, eu quero criar realmente uma história, realmente uma marca de Deus. Porque, irmãos, sem Jesus, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. A importância, por que eu vou para uma igreja? Não é para mostrar quem eu sou. Não é para cantar a minha música que tá lá no YouTube. Eu vou cantar a música que tá no YouTube. Mas eu vou cantar porque tem pessoas que precisam ouvir. E no final de tudo, o resultado é alma. Para mim, isso que importa. Para mim, isso que importa. Eu recebi um vídeo, teve um dia que eu tava muito mal em casa. A gente tava passando por um momento assim, bem coisa relacionada à agenda e tal. Eu tava muito chateada, orando a Deus e tal, falando, Senhor, lembra das suas promessas. Senhor, lembra do que o Senhor disse. E chegou uma mensagem pra mim, de um menino falando, poxa, olha, mandou um vídeo. Aí o vídeo era de um menino, nossa música, ela tá tocando tanto, tudo porta que Deus abriu. Se você me perguntar como isso aconteceu, eu não sei te explicar, não sei mesmo. A nossa música tá tocando lá na Argentina, toca na Rádio da Renascer e também toca ali no centro da cidade de Nova Iguaçu. E esse menino que mandou esse vídeo, o vídeo era um menino chegando, ele entrou na loja, estava tocando a música que estava tocando no calçadão. Ele, pelo amor de Deus, que música é essa? Eu já joguei no Google, eu já tentei procurar em qualquer coisa, eu não consegui. Quando você fala achar. Que roda em Nova Iguaçu, é na rua, praça, literalmente? Não é uma rádio. Saquei. Naquelas caixinhas, coisa. E vai expandindo pra mundo. Muita gente que acaba não tem isso na minha rua, né? Acaba escutando. Todo mundo acaba escutando. Ouvir música na rua, né, gente? Todo mundo acaba escutando. Porque tem várias lojas de conveniência. Ih, mano, coloca minha música lá, varoa. Vambora. Aí varão, publicar Maria lá na Nova Iguaçu. Aí esse rapaz, ele chegou, pô, que música é essa e tal? Eu procurei, não sei o que, essa música, poxa, tocou tanto a minha alma. Essa música me curou tanto. E eu em casa, eu olhei aquilo ali e eu comecei a chorar. E Deus, ele falou comigo, esse é o preço. O preço não é, gente... O preço não é a popularidade, o preço, o meu maior prazer de toda a minha vida é quando chega o finalzinho do culto, a irmãzinha fala, irmão, eu tava tão triste, eu tava com depressão, eu tava assim, eu tava assado, mas quando eu escutei a música, quando você disse, ensina-me a confiar, ensina-me a depender, eu fui tocado por Espírito Santo e hoje eu sou uma nova pessoa porque Deus te usou para falar. Isso me toca de uma forma diferente, porque isso não vai embora. O toque de Jesus é a única coisa que fica para sempre, Evandro. Maria, é a única coisa. O dinheiro acaba. Os likes, uma hora... Vai que esse cara... O dono do Instagram surta aí lá e larga o Instagram, imagina. O Elon Musk tá dizendo que tomara ele vai acabar com o Twitter. Vocês ficaram sabendo disso aí ou não? Bom, eu não uso o Twitter, então... Eu também acho muito tóxico. Mas beijo, pode ir embora. Eu acho bem tóxico, mas enfim. Mas, tipo assim, isso um dia pode acabar. Não tô dizendo que vai acabar agora. Tomara que não acabe, porque é uma ferramenta muito boa, mas se acabar, a gente não pode esquecer nunca da verdadeira mensagem, cara. A verdadeira mensagem é ir e pregar, seja onde for, seja como for, seja o que for. Meu filho, eu quero alcançar a vida. É uma neném linda, né? Não? Não sou. Vocês duas são muito crentes. Vocês duas são muito crentes. Eu vou adotar. Tia Maria vai pegar você pra mim. Meu Deus do céu, que linda, né? É uma coisa muito linda, porque assim, eu vou fazer 36 anos. Eu já não sou tão jovenzinha assim, né? Então, não, eu sou jovem. Inclusive, doutora Carolina, amanhã estarei aí pros meus botox, meus rejuvenescimentos faciais. Glória a Deus. Mas a gente vê uma nova geração, porque você é uma outra geração. Né? É diferente, né? E a gente vê essa geração com vontade, com fome de Jesus, com sede de Jesus. E assim,
vai ter uma hora que o nosso ministério vai acabar e eles assumem, são eles que estão aí, eles que estão ensinando a próxima geração. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo uma jovem tão linda como você, falando com tanta vontade do Senhor, falando com tanta verdade. A gente sabe que é sincero do seu coração, né? Isso é muito lindo, né, Charlene? Então, assim... Parabéns. Riqueza plena. Isso? Agora eu queria ouvir você cantando. Não, joguei. Misericórdia. Canta aí. Ela tem muita potência, porque muita você potência. É potente, a titia tá rouca e você vai cantar. A titia também. Não sou titia, mas eu também tô. Fala, a sobrinha. A sobrinha também tá. Mas vai, tá mas bom. canta aí, ó. Canta pra gente, vamos. Eu até fechei o olho pra adorar. Eu também, tô aqui, ó. Então tá, gente, eu vou cantar a nossa canção, né? Já que eu falei tanto Não trouxe dela. um violão, Varão? Pô, a gente deu mole, hein, Felipão? É verdade, cara. Ó, mó cara de músicos. Tudo músico. É tudo músico. Ele toca, ele é meu líder, meu primo. Mas sabe arranhar um violãozinho? Baixo, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Aí, viu? Pronto. Por que não trouxe violão, Varão? Poxa, até eu cantava se tu tocasse. Até eu forçava essa voz rouca aqui. Oh, meu Deus. Não, aí a titia vai ter que... Titia vai ter que falar assim, ó, Varão. Pra próxima, deixa pra próxima. Deixa a geração mais nova, que ela tem... Quantos anos a menos que 22. eu? Ah, tá. Aí ela tu me tem 13 pega. anos a menos que eu. Meu Deus. Ai, meu Deus. Pronto. Então tá, vamos lá. Ensina-me a confiar. Ensina-me a descansar. Ensina-me a depender completamente de ti. Revela-me a tua face. Permita-me tocar tuas vestes e eu serei sarado. Ensina-me a confiar. Ensina-me a renunciar por amor a ti. Revela-me a tua face. Permita-me tocar tuas vestes e eu serei sarado. E eu serei sarado. E eu serei sarado. E quando eu te encontrar, eu me derramarei. Eu me derramarei. Eu me derramarei. E quando eu te encontrar, eu me derramarei. Eu me derramarei. Eu me derramarei. Eu não darei descanso aos meus olhos. Não repousarei até encontrar o Senhor. Aprendeu, Charles? Não aprende assim não, pô. Você tá doido. Se fosse assim, ia ser fácil, mole, né? Escuta uma vez, produz. Pegar por osmose, assim. Não, se fosse isso, eu também passa aqui. Tem uma caixa, né, Maria? Tem uma potência. Esquece. Eita, teve até palminha. Eu tomei até um susto aqui, não sei de onde tá vindo esse barulho. Gente, um sonoplasta desse, que é isso, uma hein? responsabilidade muito grande cantar do teu lado, minha. Coisa linda. Olha, eu fico espantada, assim, porque é óbvio que hoje a gente tem as mídias sociais e isso faz a gente conhecer muita gente nova, né? Mas, assim, eu lembro quando eu tinha 23 anos, tipo, já era um ano mais velho que você, a gente não tinha ainda tanta gente cantando assim, né? As pessoas não faziam tantos vídeos e tal. Era muito mais restrito, era muito pouca gente que você via. Hoje você pega todo canto tem. Se eu abro o Instagram, eu vou passando assim,
300 pessoas cantando maravilhosamente. Você fala assim, meu Deus, por que me resgatou? Porque eu falo, gente, onde eu tô na fila desse pão, gente? Caramba, é muita gente talentosa. Muita gente talentosa. É verdade. E aí você passou esse evento que vocês fizeram Luz em Gospel. com certeza você viu muita gente talentosa. Absurdamente. Não é assustador? É assustador. Gente, é assustador. E aí a gente entra já com outra, porque a pregadora dentro de mim grita, porque aí fala, vê se não é verdade, que não é só uma voz. Porque cantar bem, muita gente canta. E ter chamado, muita gente tem. Mas quem vai pagar o preço para viver esse chamado, quem vai renunciar, quem vai viver isso de fato, são pouquíssimas pessoas. É real. Né? Isso vale para tudo, né? Não só para música, exatamente. né? Isso. Eu falei isso ontem na ministração do louvor. Porque, cara, a gente vai ministrando em muitas igrejas, vai fazendo várias agendas, e esse é o meu maior medo, a gente se perder no meio disso tudo, sabe? Ser só mais uma agenda, mais uma música, mais uma pregação, mais uma dança, enfim. Eu falei na ministração, eu não quero mais, eu tô cansado do espetáculo. O espetáculo não me alimenta. De verdade, Maria, Evandro, o espetáculo não me alimenta. Porque a gente pula, a gente dança. E depois, quando chega em casa, se realmente não for tocado na alma, eu falei com Jesus, Jesus, por favor, eu não posso atingir ninguém na alma. Porque a alma é emocionada. A alma chora agora, fica empolgada agora, mas amanhã esquece. Mas o que marca mesmo é o toque no espírito. Eu preciso ser tocado no espírito e transmitir o toque no espírito. Eu não posso gerar um povo animado, cara. Não tô falando que é pecado você pular e tal, porque se você for me ver ministrando, eu sou, meu filho, eu bato no teto umas 3.000 vezes. Eu já sou enorme. Eu fico pulando. Tem quanto de altura, aliás? Eu tô aqui, eu tô com um salto de 14 centímetros. Tem como a gente ficar em pé aqui e ver a diferença? Fica aí. Vamos, porque agora eu fiquei curiosa. Eu tenho 1,80 de altura, amiga. Eu tenho 1,80. Eu tô com 15. Lembrando, estou com um sapato de 15 centímetros. Será que vai aparecer? Nossa, grandona! Mano. Aí, você tá com salto também, Dani? Não. Não, sou só de 10. Eu tenho um salto embutido na minha perna. Eu te mostro como eu salto minha canela. A humilhação é assim, entendeu? Eu salto da minha canela. Mas quanto altura, Maria? Eu tenho 1,58 de altura. Mentira, você tem menos de 1,60? Sim, mas olha aqui, porque não dá pra ver o salto. Né? Eu não vou levantar a perna aqui pro povo ver o salto. É uma boneca. Mas, ó, você tá vendo, né? Tô vendo, amiga. Ó, deixa eu mostrar aqui. É bem... Esse aqui é o meu tamanho salto. de microfone. E o pessoal da minha igreja já sabe que eu pulo assim, eu sou Cassiane. É mesmo, cara. Você já viu a Cassiane sem salto? Ninguém nunca Baixinha. viu. Vai me ver sem salto? Nunca vai ver. Aprendi com minha varoa Cassiane a não andar sem salto. E assembleano, cara, sei lá, desde que eu tinha 12 anos a gente andava de salto. Era aquela super saia jeans. Pegou a pegada nerd, viu? Super saia jeans e uma sandália alta. Gente, já aprendi nunca. a andar de salto desde os 12 anos. Nem Esquece. se eu quisesse. Eu botar o salto, eu falo, Minha filha, 2 metros de altura, Deixa pra lá. Avatar. Não, deixa pra lá, nega. Outra coisa nerd, Avatar. Avatar é nerd? Não sei. É nerd, pô. É nerd. É legal? O desenho é incrível, animal. Eu nunca vi. O filme que fizeram que é bem ruinzinho, não vale a pena ver, não. Eu nunca consegui ver até o final. Eu amo O primeiro comentário Avatar. de nerd, O cara. filme? É. O filme é bem ruim. Eu achei muito ruim. É, muito ruim. Nem retrata E eu nem o sou mangá, nerd. o desenho de verdade. Pra mim, assim... Mas o desenho é muito legal, recomendo. Recomendo, real. Tá vendo? Ele não me recomenda a palavra, não recomenda um livro gospel. Ele recomenda Mas o desenho, né? Escuta esse louvor. um desenho Avatar. Só isso. Recomendo É, super. Charlinho, vai te converter. Tô precisando. Quando Tô tu te brincando. Tá converter. difícil Ó, pra gente, mim. é brincadeira, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. É o corte aí, ó. Meu, hein? É verdade. Maria mandou... Manda o Evandro- apresentador se converter. Exatamente. Ele não é Imagina. crente. Maria. Maria diz que Evandro não é quente. Imagina. É mesmo. Olha o corte aí. Misericórdia. Meu pai. Gente, deu... Mas falando de louvor, você está falando da importância do Sim. louvor.
Uma vez eu troquei uma ideia com um amigo meu, e eu não vou lembrar tudo que ele disse, não, com relação a esse assunto, mas o fato num culto, o louvor existir antes da palavra é meio que exaltando, meio que reconhecendo a importância da adoração, né? Através da música, assim, que as pessoas se quebrantam, que as pessoas adoram, que as pessoas pedem perdão pelo pecado, fazem uma oração através de uma música. Preparação. Exatamente. E a partir daí, a palavra vem e por isso que, tipo assim, cara, quando planta louvor, semente, né? Quando o louvor não tipo é assim, muito cara, bom antes... Por isso que quando o louvor antes da palavra não é muito legal, atrapalha quem vai pregar depois, não é? Você sente isso? Muito louvor que você diz? Muito quantidade? Não, quando o louvor em si, tipo assim, as preparações, as escolhas de música... Quando não tem nada a ver com a mensagem, é isso? O ambiente, tipo assim... lançou lá, tá lá ministrando, só que, tipo assim, não tá nada a ver com o mundo espiritual, não tem nada... conectando, tá pesado. Quando começa ruim, atrapalha quem vai pregar depois. É porque existe músicas e músicas. Exatamente. A gente não pode dizer que... Porque tem muita gente que fala isso, né? Que, tem, por exemplo... Deixa eu pegar uma música aqui que não seja um louvor e adoração, né? Que na minha opinião, não cabe dentro de um momento de louvor de uma igreja, de um louvor congregacional. Deixa eu pegar aqui. Descansa, quem te prometeu garante. Essa música é linda, é de Deus, e tem gente que diz que não é, porque não tá adorando a Deus. Mas, na verdade, existem músicas e músicas. Existem músicas que são para momentos específicos. Essa Descansa, com certeza, fala muito ao coração de alguém que vai abrir uma rede social e pode estar triste, estar angustiado e vai olhar e vai falar: descansa, quem te prometeu. Oh, glória, isso falou comigo. Sabe? É diferente. Agora, no momento de adoração da igreja, aí são louvores direcionados a Deus. Na igreja de vocês tem louvor depois da palavra? Tem. Que aí é o que eu percebo que você falou. Porque lá na minha igreja funciona assim. Tem o louvor, palavra, e aí o ministro de louvor tem que escolher o louvor depois da palavra, gente, que tem a ver com a palavra. Essa é a função mais difícil que existe na face dessa terra. Depende, Varula. Quando você tá ligado com o espírito, ok. Mas... até quando você tá ligado com o espírito é difícil, porque às vezes, por exemplo, um pregador vai falar de sei lá, da mula que falou com o Balaão. Como é que você vai arrumar uma música sobre isso? Como é que acha, né? Assim, tu pode estar na unção do espírito, mas como é que tu vai encaixar? Né? É difícil. Mas eu tenho lá na minha igreja, Pastor Guilherme, te amo, viu? Eu tenho o meu pastor Guilherme, que ele é um pastor dos jovens, do Youth, e ele é músico. E o cara tá na igreja desde que nasceu. Então ele é uma enciclopédia de músicas. Quando tá tendo a pregação, eu mando a mensagem pra ele no Zap. Vou prestar atenção na pregação, ver a música pro final. E vou receber a palavra. Porque quando a gente tem que escolher sozinho, às vezes a gente não consegue nem receber direito a palavra, porque você tá ali naquela função de realmente, aquela responsabilidade, né? Uma responsabilidade muito grande. Tu encaixa uma música que não tem nada a ver. Não, e às vezes a letra da música, às vezes o ritmo da música, porque às vezes o pastor tá rodopiando e eita terra e tal, só dando tapa na cara dos outros. Aí vem um louvor. Existe um rio. Aí quebra, né? Aí o pastor puxando. O brilho do pastor saindo na hora. Ai, meu Deus. Não, eu vou ter que dar um abraço nela. Agora não acredito. A mãe da minha filha tá na área. Olha o tamanho da barriga dela. Gente. Mas não é, Dani? Tipo assim, às vezes o pastor tá vindo altão, e aí o ministro vem com a música lentinha. Aí o brilho já cai na hora, o ambiente. Jesus na hora, vai. Tchau, gente. Valeu. Um abraço, valeu, até a próxima. Valeu, ou então, ao contrário, também acontece, né? Tem o que é pra ser mais uma adoração e tal, e a galera vem. É isso aí. A glória descendo. Tu viu aquela barriga linda? A coisa mais maravilhosa do mundo, gente. Por favor, apareça, varoa. Com a varoinha. Depois você parece com a sua neném. Essa barriguinha tá muito grande. Ai, gente, que maravilhosa. Que lindo. Oh, Jesus.
Tá quase, galera. Menina, na Lu. Na Lu. Linda. Quase. Ai, queria ver tanto a tua cara sem a máscara. Ai, que bela! Gente, eu conheci essa mulher, assim, foi numa Expo, não foi? Que a gente se conheceu? Sei lá. Foi em algum evento. Acho que foi no lançamento de um filme. Foi. Foi no... como é que era? Eu acredito. Eu acredito. Da Cruz, né? Da Exatamente. Cruz. Foi nesse aí que eu te conheci. Você acredita? Isso, você acredita? É verdade. Ai, tem quanto tempo isso? 2015. Então a gente se conhece há 7 anos, varoa. Uau. E ela fez uma entrevista comigo. Essa mulher entrevista muito bem, tá? Manda bem, ela manda que bem. Isso. Ela fez uma entrevista comigo na Expo Fortaleza, que eu falei assim, gente, queria que ela me entrevistasse todo dia, porque você fica à vontade. Né? Quando você tem alguém que entrevista bem, você consegue até ser uma pessoa mais eloquente, né? Quando tem uma pessoa que entrevista mal, aí fica difícil. No tem que caso ter muita eu, né? Não, você é bom também, Charlinho. Você é um super saiyajin da entrevista. É o Goku. Ó, o último aí, o cabelão branco aí, ó. Caramba. Qual é o mais forte quando vai ficando Então, mais tu branco? acredita? Eu não acompanho Não sei. Dragon Ball até agora. Eu acompanho o Dragon Ball, que é o Goku pequenininho, e o Dragon Ball Z, que é ele Super Saiyajin. Esses daqui já é uma saga pra frente que eu não vi ainda, que é o Dragon tô Ball entendendo. Super. E eu não vi. Mas esses aqui eu tô ligado. Tô compreendendo. Entendeu? Então, quanto mais cabelo, é mais poder. Esse não é? azul, eu sei que ele tá num estado que ele é Deus. Então ele é um Super Saiyajin. E aí God, eu só total. acredito no meu Deus. Então, Aí a gente já entra numa vibe meresia, né? Mano, eu muito tô- herético isso Não, aí. eu, não tá muito ligado, não, hein? eu voltei. né? Esse desenho entrou num stream na HBO Max aí, né? Que legal. E aí Não, eu acho que... Ah, não é esse não. Passa um parecido em outro canal também. Mas é dessas coisas aí de... É japonês isso? É japonês. Japonês. É igual, é parecidão. Dessas coisas. Tem muitos desenhos legais. Eu não sou o mais nerd de todo, mas tem muitos legais. Esse aqui eu assisto Eu falo muito. pra você que eu assisti Os Cavaleiros do Zodíaco. Assistiu, esse aí Contra é a bom. vontade da minha mãe. Esse é bom. Porque minha mãe era do demônio, minha mãe, Ih, minha mãe assembleana, tá- esquece. Olha, minha mãe- Eu, criança, tinha que assistir escondida. Ah, era signo, né? Você lutava exatamente. contra o cara de Aquários. De... Olha, minha mãe ficou tão decepcionada quando ela me viu vendo Naruto. Ela, não. Mas, ô Dani. Foi exatamente essa cena. Ó. Dani, Mentaliza. Naruto é fichinha. Cara, que é Tô fichinha te não, falando, Tá? Que tô na te minha falando. época é bom, tá? Não, fichinha no sentido de heresia. Ah, que isso? Nesse sentido, ó, eu voltei a assistir um desenho que se chama Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, lembra? Eu tô vendo agora. Sabe qual é a história do desenho? Agora eu tô na fase... Já assistiu isso aí, Iago? Yu Yu Hakusho? Não, o Ele Iago- falou, não. O pai dele Você tá não- assistindo. Se ele falar que tá, irmão. Dá ruim Se pra ele ele. falar que tá, irmão, ele perde cargo de liderança. Você é. Não, você não é mais meu filho, tá brincando? Brincadeira. Tá amarrado. Ó, Vocês são o quê? São família? Ele é meu primo. E ele é considerado meu irmão, praticamente. Então, olha. Tudo novinho também, né? Eu sou novinho. Não, tá, o Iago tem uns 40 anos. Eu ia chutar. É o poder do. 62, mas... Tô brincando, Barão. Não, se você for Ele novinho, tu tem tá ca- acabado. Ele tem cara de 18. Como é que é teu nome? Tauan. Você tem cara de 18 no máximo. É, mas é isso aí Viu? mesmo. Glória a Deus, eu tô... Você 26 no máximo. Você no máximo. Libera aí, pra mim. Tá bom, tá. Tá ótimo, Varão. Tá ótimo. O cara tá. Eu queria ter um pouquinho da melanina de vocês pra não ter que ficar usando botox a vida toda. Porque desde os 30 é muito botox nessa cara pra não ficar com a cara amassada. Monique fala que eu tenho que usar muito, porque minha testa é... Tu tem mesmo, Varão. Tá ruim o negócio Aqui, aí. aqui, ó. Olha! Ela mandou na lata, né, A cara? Monique te ama muito, sério Ela tá mesmo. sem mão, né, velho? Aqui, ó. Aqui, Ô, Dani, Monique, você orou A muito mãozinha. pouco. Botox é prevenção, não é? É prevenção. Isso aí, ó. Ela ainda tá falando que botox é prevenção. Falou bonito. Eu tô prevenindo mesmo, porque eu não tenho nada. Mentira, com 30 anos minha cara deu uma caída que eu fiquei assustadíssima. É? Ela fez assim, ó. Poxa. Sério. Aí eu taquei os botox aí, tchu! Fiquei novinha de novo, varoa. Nunca mais saí dos 30. Já vou fazer 36, tô nos 30 ainda. Paralisada, né, galera? Tô literalmente paralisada aqui.
Deus é bom. Ó, vou mandar um abraço pra galera que tá aqui. Um abraço pra galera que tá aqui. A minha mãe tá assistindo. Beijo. Beijo, dona Janice. Janice? Janice, seu filho é uma bênção. A minha sogra tá aqui também. Oh, meu Deus, neném. As vovozinhas, isso, coisa boa. Tiago Rodrigues, elas duas poderiam cantar juntas, acho que ficaria legal. Eu vou fazer Rita Xavier, contralto. Pamela Ribeiro, Carla Rodrigues escreveu Glória a Deus, Tiago Rodrigues, é um hino esse louvor, toca na alma, foguinho, vários coraçõezinhos aqui, da Marcela, da Andréia, da Jane, do Tiago, Rita, Clara, Andréia. Pessoal, desculpa eu não ter lido a mensagem, era pra eu ter visto, né, durante a nossa conversa aqui. A William, a Joy... Joyful, Lord. A Gabriele Pena, alô Gabi, beijo pra você, Ana Paula. Enfim, galera, tem um pessoal aqui. Obrigado pela mensagem de vocês, de verdade. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês. E vamos nessa, né? Chegou mais uma varoa no recinto. Chegou. Meu Deus. Vem aqui, Sarinha, também. Vem aqui também, parece aqui. Ê, varoa de Deus! Eita, Glória! Tá aqui a esposa do Filipão, tá aí, ó. Ai, meu Deus, vai ter que ganhar um abraço também. Olha, eu bagunçando o podcast. Que irado, que irado. Isso porque, gente, nós vamos fazer... O Filipão nem sabe que tava tentando meio que fazer uma surpresa pra ele, entendeu? A gente vai fazer um ao vivo com as esposas aqui do Miló Podcast. Não sabia? Não sabia. Então ele chegou, a esposa chegou. O que você tá? O que você tá fazendo aqui? O que tá acontecendo? Nós vamos fazer um episódio aqui com as esposas, falando. Chique. Porque. Melhor episódio. O que sairá? Porque elas foram resposta de oração pra isso aqui tá rolando. Legal. Porque a gente foi conversar com as nossas esposas sobre abrir um podcast, sobre ter um local e tal. E as duas super apoiaram, assim, tudo mais, sabe? Então, meio que foi uma das respostas que Deus deu pra gente pra que o Miló existisse, nascesse e tudo mais, entendeu? É muito importante. Muito maneiro. Prazer, viu? Te conhecer. Espero que a gente se torne amigas igual eu e Monique. Quase nunca se vê, mas se considera. E ela tá ali ligada, não deve estar trabalhando, né, amor? Mais ou menos. Tá de máscarazinha, Jesus. Oh, meu Deus. Vocês estão usando máscara? Então, a enfermeira, ela foi tomar a vacina, chamada DT, né, amor? DT. E a enfermeira botou um apavoro na gente, assim. Falou, ó, tá voltando muito caso de Covid. Um tempinho atrás era teste zero, agora por dia a gente tá tendo teste só aqui de 50 pessoas por dia e tal. Foi embora mesmo. Acho que nunca fui embora. Né? Aí a enfermeira falou, ó, use máscara, lave as mãos, volte a se prevenir, porque você não pode pegar Covid grávida e tudo mais. Eu sempre fui muito aquela de andar com álcool na bolsa, então assim, a minha mão inclusive é super ressecada, eu tenho que usar um creminho especial por causa disso, porque eu tenho um pouquinho semi-toque, sabe, de tacar álcool o tempo inteiro na mão. Mas aí não adianta, né, cara? Quando tem que pegar, tu pega. A primeira vez que eu tive Covid, eu quase morri. Eu acho que eu contei isso aqui. Você falou. Ficou internada e tal, né? Ficou internada? Fiquei na UTI. Com pancreatite, a inflamação no pâncreas, tive hemorragia e tudo. Foi muito punk. Misericórdia. Mas eu tô aqui, né? Mais um testemunho. Mais um testemunho. É mais uma cicatriz. Aqui, ó. Cicatrizes. Vou deixar um dever de casa pra vocês que estão assistindo a gente aí. Assista o episódio com a Mariá. O episódio foi incrível, foi irado. Não liguem para a minha raiz super grande. Ela contou esse testemunho, ela contou outros testemunhos da vida dela. Foi incrível, de verdade, foi irado. Foi muito legal. Depois assista o episódio com o Ministério Mais. Foi meio que bagunça aqui, né? Que tava a galera toda aqui. Foi uma zoeira, cara. Quem é o Ministério Mais? Eles dois? E mais dois. É mais mesmo. E tinham só esses 2 microfones. Pra eles 5. Aí foi tipo um backing vocal. É isso aí. É isso aí. Foi um mó climão aqui, foi muito gostoso. Bom, de verdade eu ficaria até o final com vocês do dia conversando. A gente precisa terminar pra gente não atrapalhar os próximos convidados com relação ao horário. Eu não quero atrapalhar nada. A gente vai ter um minuto de resenha. Vou pedir pra vocês assinarem aqui nosso mural também, né? A gente tá com o mural aqui. Cadê o mural, gente? Tá ali, ó. Tá ali. Tá. É que o espaço é pequeno, né? Mas tá enfim, lindo aqui. Tá legal? Tá muito legal. Parabéns, que legal. parabéns. Que legal. Deus continue abençoando aqui vocês. Em nome de Jesus. Muito bom estar com vocês. Dani, beijo.
Prazer, tá? Te amo muito, velho. Prazerzão também, Dani. Muito legal. Muito. Minha sobrinha nova. Com toda certeza. Beijo. Um beijo, gente. Deus abençoe todos vocês. Acredita que eu achei, tipo assim, eu falei, cara, eu acho que quando eu fizer os convidados e tal, 1h30 com cada episódio vai ser o suficiente. Eu tô achando super pouco, tipo. Mas ficou 1h10, pô. Mentira! 1h10 que a gente tá aqui falando. Parece que eu tô 20 minutos. É surreal, passa bem rápido. Gente, beijo. Não saiam daí, a gente vai continuar. Tá no ar ainda. A gente vai continuar ao vivo aí, vai entrar uma imagem. O áudio vai ser cortado, mas a gente volta já já. Beijo.